Hoje vamos descobrir como Collor, um ex-presidente da República, estava envolvido com magia negra e uns rituais muito bizarros. Fernando Collor de Mello, ex-presidente, um homem bonito, de classe, articulado e de fala pomposa. O príncipe de Alagoas, o Patrick Bateman brasileiro, mexeu com forças de outro plano para chegar à presidência e para lá se manter. Tá curioso? Só continuar assistindo ao vídeo então. Se vocês se lembram bem, Collor sofreu um processo de impeachment, isso no caso, em dezembro de 1992, quase na virada do ano ali. E muitas das pessoas envolvidas na saída dele do cargo morreram de formas, no mínimo, estranhas. Na época desses acontecimentos, até se criou o termo, abre aspas, a maldição do impeachment, fecha aspas. Alguns exemplos aqui. Pedro Collor, irmão do presidente, foi quem denunciou um esquema de corrupção envolvendo PC Farias, chefe da campanha do Collor, que acabou levando ao impeachment dele. Ele morreu em 1994 de câncer, 2 anos depois do incidente. Agora o próprio PC Farias, que eu citei aqui antes, que foi assassinado em circunstâncias estranhíssimas, para dizer o mínimo. É dito que ele foi morto pela namorada, Suzane Marcolino, que teria se matado logo em seguida, já que os dois foram encontrados mortos. Mas se foi isso aí mesmo que aconteceu, a gente nunca vai saber. Isso em 1996, 4 anos após o impeachment. Agora, Ulisses Guimarães, que morreu em uma queda de helicóptero. A aeronave caiu no mar e simplesmente desapareceu, nem sequer encontraram um corpo dele. E ele, que era deputado, foi muito vocal durante o processo contra o Collor, inclusive pedindo que a votação do impeachment não fosse secreta. Ele morreu em 1992, antes mesmo do processo de impeachment se concluir, sendo, portanto, tido como a primeira vítima da suposta maldição. E, quanto à morte do Ulisses, Collor comentou, abre aspas, "Você vê, ele faz mal para mim e recebe de volta", fecha aspas. Pelo menos é o que afirmou Rosane Brandão Malta, então esposa do Collor, em seu livro Tudo que Vi e Vivi. Eles eram casados desde 1984 e estiveram juntos nos momentos mais importantes da vida política dele, e nos mais sombrios também. Ela, Rosane, diz que durante a campanha de Collor para governador de Alagoas, ele a apresentou a uma mulher chamada Mãe Cecília, a mãe de santo mais conhecida do estado, e que ela teria cravado que o futuro governador de Alagoas seria o Collor. E eles então começam a frequentar o terreiro dela. Eles iam, vestiam-se de branco e presenciavam a morte de animais. A ideia por trás era fazer isso para que o Collor pudesse ganhar e para que ele fosse protegido e que tudo de mal que desejassem contra ele voltasse com a mesma força à pessoa de origem. A mãe de santo tinha muita influência sobre o Collor, sua ex-esposa disse isso no livro. Eles iam lá no mínimo uma vez por mês. Quando enfim ele foi eleito governador, ele pediu à mãe Cecília para fazer um trabalho que garantisse sua ascensão na política. O cara já estava pensando lá na frente. E ela disse que para fazer isso precisaria fazer primeiro uma espécie de autossacrifício. Então, em uma noite de lua cheia, ela degolou 6 animais. E além disso, passou a lâmina de uma faca em sua mão esquerda e deixou o sangue cair dentro de um vaso de barro. E a ascensão do Collor foi meteórica. A eleição presidencial de 1989 foi uma bagunça. Havia 22 candidatos à presidência. E o Silvio Santos teria sido o 23º se sua candidatura não tivesse sido impugnada pela justiça. Mas antes da justiça barrá-lo, o Collor já tinha ficado assustadíssimo, já que o Silvio Santos era conhecidíssimo e estava disparando nas pesquisas. O Collor até chegou a comentar sobre isso em uma entrevista. O Marcos Coimbra, com base na pesquisa que ele realizou, ele disse, olha, eu lhe garanto que você estará no segundo turno se o Silvio Santos não for candidato. Vendo esse cenário preocupante, ele disse para a mãe de santo fazer tudo o que fosse possível para barrar o Silvio Santos. A mãe Cecília diz que para barrar o Silvio Santos, ela teve de colocar uma espécie de amuleto, que eles chamam de azougue, dentro da boca de 7 defuntos recém-enterrados num cemitério. Bizarro. E vejam só, a candidatura do Silvio Santos foi impugnada pela Justiça Eleitoral, o que fez com que ele saísse do páreo e Collor pudesse crescer ainda mais nas pesquisas. No final, ele saiu ganhando o primeiro turno e em segundo lugar ficou o Lula. No segundo, como é óbvio agora, o Collor ganhou. Ou seja, gente, magia negra e a Rede Globo são uma combinação imbatível. Ele come pela mão, possivelmente, um dos maiores magnatas desse país, que é o Dr. Roberto Marinho, que nunca
divulgou uma denúncia contra o nosso adversário. Mas galera, existe coisa ainda mais bizarra que a Rosane conta no livro. Tem uma que eu não vou nem contar agora porque pode prejudicar o vídeo pelo nível de absurdidade. Mas só pra dar uma ideia do que é, eu digo que envolve fetos humanos. Só isso. A Rosane diz que ele não participava dos rituais mais pesados, mas que nada ocorria sem o consentimento dele. Dos rituais menores, no entanto, ele participava com muita convicção. E tudo, minha gente, tinha um valor. Quanto maior fosse o animal sacrificado, maior seria o preço. E grande parte desses rituais ocorria na famosa Casa da Dinda, que é o nome da mansão da família Collor lá no Distrito Federal. Muitas vezes eles faziam isso aí no porão da mansão ou do lado da piscina. Mas lá, segundo o livro ainda, só se sacrificou galinha e no máximo bode. Já depois do impeachment certa vez, Collor foi dormir no porão da casa da Dinda. Ele foi fazer, abre aspas, a cabeça para o santo, como eles dizem, que significa se doar para uma entidade. Fecha aspas. Essa é a iniciação de alguém no culto aos orixás. Geralmente se raspa a cabeça para fazer isso, mas no caso dele, um ex-presidente, isso chamaria muito a atenção, então ele preferiu pular essa parte aí. Mas a mãe Cecília não foi a única mãe de santo que ele consultou enquanto estava na presidência. Ele chegou a consultar também um pai de santo de São Paulo e um de Recife. Rosane, sua esposa, segundo a própria, pediu uma vez para que ele se afastasse dessas coisas, e ele aceitou de boa. Ela então começou a receber ameaças e o pai de santo de Recife chegou até mesmo a dizer que tinha feito um trabalho contra ela, para que eles se separassem. Veja galera, tinha muita grana envolvida nisso daí. Quando ela faz o Collor se afastar dessa gente, o dinheiro dele também se afasta dessa galera. E, vejam só, em 2005 eles se divorciam, muito tempo depois para dizer que foi por causa do suposto trabalho, né? Um fato interessante é que tanto a mãe Cecília quanto a Rosane se afastaram dessas coisas depois. No livro, ela até mesmo diz que ambas viraram protestantes. E não, a magia que o Collor estava se metendo não era de fazer o dinheiro da poupança do povo desaparecer. E é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem o like, me dá essa moral aí por favor. Se inscrevam no canal também, compartilhem o vídeo no Zap Zap para me ajudar. E é isso, fiquem com Deus. Se inscreve aí na moral, se inscreve.